Está começando mais um Comentando do QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje vou falar de mangá. Sim, eu vou falar de um mangá que eu já devia ter falado há algum tempo. Para ser mais preciso, ele foi lançado no meu período de ato. Mas hoje eu vou falar dele. Vamos tirar esse elefante branco da sala aqui e falar com alegria, com felicidade, porque temos Hajime no Ippo no Brasil. Sim! Os sonhos acontecem, eles são reais, quer você queira ou não, mas é um sonho que existe, ele aconteceu e temos esse mangá fabuloso, incrível e que dá muita energia pra nós. Tá, então hoje o papo vai ser sobre sim os dois primeiros volumes de Hajime no Ippo, porque eu já dei uma lida. Tá, eu li o volume 1 na época que saiu. E o volume 2 eu comprei recentemente, também já li. Então eu quero falar um pouco sobre a obra. Quero comentar algumas coisas sobre a edição que foi escolhida pela MPEG. Porque eu fui curioso na época do lançamento. Tá, mas vamos lá. Antes de prosseguirmos, ó, barulhinho da mesa. Antes de prosseguirmos, só quero deixar adiantado. Se você está no YouTube ou você está em algum agregador que permite, já deixe sua avaliação do episódio. Se já aproveita que você já começou o episódio e já segue aí no agregador de preferência. E vamos falar um pouco disso. Tá, pra quem não conhece Hajime no Ippo, ele é escrito e ilustrado por Joji Morikawa, é publicado desde 1900 e final de 80, entre 89 e 90. É uma obra que ela já acumula mais de 140 volumes, a última vez que eu vi foram 145. No momento que eu tô gravando esse podcast, a obra já tá para entrar num hiato, tá acabando, eu acho que uma das lutas principais ali, interessantíssimas, que eu quero dar numa lida e ver como é que termina. Mas, pelo que eu tava lendo algumas notícias, a obra vai entrar em ato, tem um tempo definido para retorno. O Joji merece, cara. O cara tá publicando essa obra ininterruptamente, desde o final aí dos anos 80, começo dos anos 90, até hoje. E, cara, a história de Hajime no Ippo, ela é focada no Makunochi Ippo, um menino que ele é todo tímido, todo bobinho, sofre bullying na escola, até que um dia ele encontra um grande boxeador famoso, que é o Takamura. Ele vê o Takamura treinando, ele ouve falar do boxe, vê, né, o Takamura faz ele extravasar, dá um socão num daqueles sacos de areia. O Ippo daí, o Takamura percebe que ele tem talento, mas assim, ele não quer ficar incentivando e ele simplesmente fala, toma, vai ver esse vídeo na sua casa e depois você volta pra me entregar. E quando ele volta pra entregar os vídeos que são lutas de boxe, o Ippo decide que ele quer mudar. E essa mudança ele quer aprender boxe. E o Takamura faz um desafio com ele ganha e o resto é história. A gente vai acompanhar a jornada desse menino no caminho do boxe. E aí sim, é uma obra, como eu disse pra vocês, longa pra caramba, lá, alguns segundos atrás, né? É uma obra muito longa, que a gente sempre achou que seria impossível sair no Brasil, até porque a galera pedia muito pras editoras, e as editoras sempre falavam, é 140, na época ainda era 120, tava chegando em 100 volumes. Mas as editoras falavam, cara, é muito inviável, porque é uma obra muito longa, a gente vai ter que trazer, e tem toda uma questão que a gente sabe atualmente, né? Que é reajuste de preço e tudo mais. Então é muito complicado. Eis que me MPEG em setembro do ano passado. E assim, a MPEG ela já tinha feito alguns impossíveis, não é só questão de opinião. Ela já tinha feito o primeiro, inclusive, que é Gash Bell. Ninguém esperava Gash Bell vir e a MPEG foi tchau pra vocês. Tá publicando, já tá aí no volume 7 com 8 e o 9, se não me falha a memória, 8, 9, eu acho que o 10 já em pré-venda. Mas aí eu não tenho como confirmar nesse momento que eu tô gravando. Mas assim, a MPEG tá lançando Gash Bell, já tá lançando algumas outras obras. E eis que chega o evento deles, que eles vão fazer anúncios, eles fizeram vários anúncios que todo mundo comemorou, ficou feliz, que muita coisa foi um anúncio bem legal. Né? Destaque vai para o Brave Master, para o Chihaya Furu, que são obras que eles vão trazer em formato 2 em 1. E o último anúncio deles foi muito interessante, porque eles fizeram todo um suspense, mencionaram a questão de ser impossível. E no final eles mencionaram até o preço, né, que era R$ 42,90, e quando eles soltaram, tipo, Hajime no Ippo, todo mundo surtou, porque, Hajime no Ippo, né, ninguém tava esperando. E foi muito da hora, porque eles anunciaram o título, deixaram claro que seria um projeto gráfico 2 em 1, baseado na edição Bukoban. E nisso ainda brincaram no dia do evento, falando assim, seria muito bacana se a gente tivesse o volume aqui já disponível. Eles pegaram e falaram, e nós temos. Foi nesse dia que eu comprei meu volume 1. Porque o volume já estava disponível lá para compra. Então, tipo assim, você chegou no evento, você terminou o evento, né, depois desse anúncio, que lá você já podia comprar a sua edição de Hajime no Ippo e começar a leitura. Yeah! E a edição deles, como eu disse, é baseada no Bukoban. Fui atrás de informações depois, porque até pensei em fazer uma pauta gigantesca, acabei não fazendo. E tá aqui no podcast essas informações. A edição deles, como eu disse, e repetindo pela segunda vez, mil perdões,
é baseado na edição Bukoban japonesa, que até o presente momento tem um total de 15 volumes, que compila as 30 primeiras edições. E é interessante porque a edição que termina a edição Bukoban, nossa, nessa primeira parte, ela é exatamente onde termina o primeiro arco, vamos dizer assim, do anime. O primeiro anime da série de Hajime no Ippo termina exatamente no mesmo ponto. Então, assim, ele vai cobrir até a luta do Ippo com o Sendo, que é uma das lutas principais assim, desse primeiro arco. E aí os demais vai ficar, eles até mencionaram que isso aí ficaria para análise pós isso, né? Então, tipo assim, deu um sucesso muito grande, pá, fez um boom, que sim, a gente já sabe que fez um barulho muito grande. A ideia é que eles vejam a possibilidade de manter essa publicação, avaliem como é que vai funcionar. Tá, e aí quando eu digo que avaliem, porque realmente tem que ser avaliado, uma vez que eu vi essa informação, eu vi no Wikia mesmo de Hajime no Ippo. Até então, só tem os 15 volumes, que é até a luta contra o Sendo. Depois disso, não consta registro desses Bukobans. Eu posso olhar posteriormente, até fazer uma errata, uma correção, um episódio corrigindo. Mas em primeiro momento que eu achei, as últimas edições elas datam de 2018, 2019, mas não existem novas. O que existe além disso são as edições que são das melhores lutas, que isso é muito interessante. São volumes que compilam as lutas. Então, tipo assim, tem volume que vai ter 300 páginas, tem volume que tem 200 e poucas, por aí vai. Tem volumes com 400, que compilam as melhores lutas de Hajime no Ippo. Isso é bem interessante. É óbvio que, pra mim, leitor, eu acho legal a gente manter o Okuban, mas em algum momento publicar essas melhores lutas só pra quem só quer ter o gostinho do que é Hajime no Ippo na questão de luta. Tá? É muito legal Hajime no Ippo. Pra cacete. Os primeiros volumes, né, o primeiro e o segundo, eu acho que pelo menos até ali um pedaço dessa coleção, até a metade, a gente vai ter uns traços que, pra mim, eles são muito datados. Até alguns personagens não são tão padrão que a gente está acostumado quando a gente vai lendo mais pra frente. Um exemplo é o Kumagawa, que é o treinador da academia. Ele tem um design inicialmente muito diferente do que a gente vai se acostumar. Mas é muito legal a gente ver essa evolução do traço do Joji. Né? Quer seja para os personagens principais, tipo o Ippo, o Takamura, os meninos. Quer seja para personagens mais secundários. Então, assim, é muito legal. E sim, vale mencionar desde já, ele é muito fruto também da época nesse começo. Então vai ter algumas piadas que você pode olhar e falar, meu Deus! Que nem a piada com o Ippo por conta do instrumento dele. Tá? Tem muito isso. E é muito legal, cara, porque é uma jornada que ela vai nos mostrar um personagem que ele é medroso, covardão, tem vergonha, tal, é tímido. E você vai ver essa mudança do personagem, você vai ver esse amadurecimento. E eu gosto da maneira como o Joji ele trabalha isso nesses dois primeiros volumes, porque assim, a gente tem o primeiro volume todo tímido, com medo, querendo mudar e se esforçando, até o momento que ele dá a enfrentada a primeira vez ali no Miyata, né, rola, né, de, tipo assim, putz, vamos fazer uma disputa meio oficial, e aí nessa disputa meio oficial tem um resultado, né, não vou comentar muito pra não dar spoiler, que é o que fecha o primeiro volume. Quando fecha o primeiro volume dessa forma, a gente vai pro segundo. Porque aí o Ippo e o Miyata se desafiam no torneio, ficam de se desafiar no torneio dos novatos. Né? Só que aí nesse meio tempo a gente conhece o Mashiba. O Mashiba aparece ali e você fala, esse mano aqui ele tem uma cara de doido. E sim, ele tem uma cara de doido até hoje. E aí a gente tá ali, bacana. E vai começando as primeiras lutas do Ippo, os meninos que faziam bullying com ele vai começando a acompanhar esse caminho dele. E a gente termina o volume 2, vale mencionar isso, né, pra quem ainda não leu, a gente termina a luta do Ippo com o Jason, né, com o americano. Que por sinal é uma luta bem legal, bem turbo. E aí a gente já tá no torneio dos novatos, já começamos aí um primeiro arco da série, o que é muito interessante, porque no terceiro volume acredito que a gente vai ver essa primeira luta se encerrando, a segunda luta do Ippo, talvez até a luta do Miyata, não lembro. É que faz tanto tempo que eu li e assisti assim que não lembro muita coisa. Que sim, eu tinha lido antes de sair aqui oficialmente. Agora que tá saindo oficialmente, eu tô querendo acompanhar oficialmente e aproveitar a vibe, né? Então, assim, é uma obra que, sim, eu já adianto de antemão. Ela tem um traço que inicialmente é datado, sim, mas não deixa de ter um charme gigantesco. Ter uma estrutura narrativa, né? Quando a gente olha a narrativa ali dentro dos quadrinhos, muito boa. E, cara, vale muito a pena. Eu sou muito honesto com vocês. Vocês podem falar, Paulo, você indicar obra, mas Hajime no Ippo, cara, é uma das três que eu falo assim, você tem como, vai ler. E eu acho que Hajime no Ippo ainda mais, porque assim, se a gente comparar o preço de muitos mangás hoje em dia, Hajime no Ippo tá num precinho, é R$ 42,90 por quase 400 páginas, tem os dois primeiros volumes, o terceiro já tá em pré-venda, se não me falha a memória. Pra quem quiser assinar, tem como você, eu ainda acho que tem assinatura no site da MPEG, dá uma olhada.
Mas assim, é uma obra que eu recomendo, cara. Honestamente falando, eu recomendo muito que você vá atrás. Paulo, eu tô em dúvida. Nunca li mangá. Esse é um que você recomenda começar? Sim, Hajime no Ippo eu acho que eu recomendo até pra quem quer começar. Só que eu tenho um ponto. Eu quero começar, Paulo. Eu começo com o quê? Começa com o Hajime no Ippo. Pode começar com o Hajime no Ippo. Mas assim, no primeiro volume vê o que você acha. Porque às vezes você é fã de esporte. Você vai ler Hajime no Ippo esperando uma obra de esporte padrão. E você vai se pegar muito. Porque, como eu disse, a evolução dos personagens é muito boa. Mas todos os personagens também são muito carismáticos. Essa parte eu não tinha mencionado. Então, ajuda. O carisma dos personagens sustentam os momentos que não tem disputa. E nos momentos de luta você acaba ficando tenso, você fica empolgado. Isso é muito legal. A condução narrativa do Joji, e eu vou elogiar muito isso, tanto quanto a arte, que evolui pra cacete, é um negócio de doido, é um negócio que vale muito a pena. Vale realmente, assim, você chegar e dar essa investida, entendeu? Então, assim, vai atrás, lê, tá? Confere o material oficial, até porque é bacana você ter, e a edição tá muito bacana. E eu tô falando isso, você está falando puxando o saco. Não, nem patrocinado. Eu vou marcar a MPEG, não sei nem se o pessoal da MPEG vai ouvir isso, mas se estiver ouvindo, um abraço. E assim, não é patrocinado, não é tipo parceria. Não, eu tô falando porque é real. Eu gosto de Hajime no Ippo, eu li o volume 2 e quando eu fui sentar pra montar o que eu poderia gravar essa semana, eu falei, vou gravar Hajime no Ippo. Eu li o volume 2 e eu quero falar de leitura. Porque eu falei isso no episódio passado e eu quero falar das coisas que eu tô lendo. E Hajime no Ippo é uma obra que eu tô lendo, é uma obra que obviamente eu vou seguir acompanhando. E vale muito a pena. Entendeu? Vale muito, porque assim, pra mim ele tem um carinho muito grande, ele tem uma nostalgia muito grande, porque era uma obra que eu já tinha dado uma acompanhada logo quando saiu, anos atrás, no tempo da internet mesmo. Nos capítulos mais recentes, há um tempo atrás, eu fui dar uma acompanhada também, em torno de 2020, e fiquei presão, mano, e aí eu parei. Agora eu quero voltar porque eu quero ver a última luta que teve antes do hiato aí, porque é uma luta que eu tô muito curioso pra ver como que ela termina. Porque é um mano que está lutando, ele literalmente já quebrou a mandíbula de outro. Então, assim, é uma coisa que eu quero ver. Mas assim, gente, fica a minha dica, fica a minha indicação, fica meu amor por Hajime no Ippo. Ai, Paulo, eu estou em dúvida se eu leio o mangá. O anime está disponível na Netflix. As 3 temporadas do anime. Hajime no Ippo, Hajime no Ippo New Challenger e Hajime no Ippo Rising. Só não está disponível na Netflix o OVA, que é a luta do Kimura contra o Mashiba, e o filme de Hajime no Ippo. Mas você consegue assistir as 3 temporadas do anime sem nenhum impacto, mesmo não tendo visto o filme e o OVA. Tá? Mas assim, o OVA e o filme por hora você só encontra caído do caminhão, e aí é caminho de vocês. Mas as 3 temporadas estão disponíveis na Netflix, vão lá assistir, eu garanto que vocês vão gostar bastante. Ah, Paulo, tô em dúvida se eu pego o quadrinho. Exatamente esse ponto. Vai ver o anime na Netflix. Se você curtiu o anime, já pega o mangá, mano. Já coça o mangá e já vai lendo. Que eu garanto que você vai achar churbo. Tá bom? Lembrando sempre, gente, Comentando no QG. É um podcast semanal com 2 a 3 episódios. Além disso, o Comentando também está disponível nos principais agregadores de podcast. Então você tem ele aí disponível no Google Podcast, no final do Google Podcast, que é o YouTube Music, Spotify, Deezer, Apple Podcast e demais outros agregadores. Não deixa de se inscrever, não deixa de deixar seu joinha, indicar o podcast com um amiguinho. Comenta se você está lendo Hajime no Ippo e gosta, se você recomenda Hajime no Ippo para outras pessoas. Deixa um comentário, nem que seja um salve, Paulo, abraço. Tá, mas é isso, galera. Por hora é isso, um abraço e até a próxima.